Nos últimos meses eu tava meio sem ideia do que assistir, sabe? Eu tinha uma listinha com os animes que eu queria ver ou terminar, e quando eu vi todos eu fiquei tipo, e agora? O que que eu assisto? Até que eu lembrei de um anime que eu sempre tive curiosidade pra saber como era, mas nunca tinha parado pra ver realmente. Full Metal Alchemist. O design dos personagens, a história que sempre me intrigava muito e o principal, o sistema de poder desse anime, a alquimia, que eu achei bem único e diferente do resto dos animes. Então eu assisti e cara, eu gostei muito. E pra você que ainda não assistiu o anime, eu vou te apresentar o começo da história e comentar alguns outros pontos da obra que me fizeram achar esse anime um dos melhores, se não o melhor. Nesse mundo de Fullmetal existe a alquimia, que é a ciência da compreensão, destruição e reconstrução da matéria, e se baseia totalmente na lei da troca equivalente. Para criar alguma coisa, você tem que dar algo com valor igual. E no mundo de Fullmetal existem vários países. Porém, o país mais poderoso e que a alquimia é mais presente é a Mestriz. Nesse país, quem manda é o exército, tendo seu líder supremo King Bradley, que todos chamam de Führer. Agora que já sabemos onde a história se passa e como esse país funciona, vamos conhecer os nossos protagonistas, Edward e Alphonse Elric. Edward é um alquimista federal, que são chamados de cães do exército. E ele é um alquimista muito famoso, carregando o título de Alquimista de Aço, ou só do Aço. ou como diz o nome do anime, Metal Alchemist. enquanto seu irmão Alphonse acompanha ele. E você deve estar se perguntando, ué, só um deles é alquimista federal? Então, para entender isso, precisamos voltar ao passado dos dois. Edward e Alphonse eram duas crianças que cresceram sob os cuidados da mãe, com seu pai que também era alquimista, tendo ido embora muito cedo. Eles viveram uma vida relativamente boa, simples, mas boa. Até que um dia, no lugar em que eles viviam, teve um surto de doença, e a mãe dos dois ficou muito mal e infelizmente acabou falecendo. Os dois então passaram a ser acompanhados pela Pinako, a avó de uma amiga dos dois, o Inri, que ajudava os garotos com comida ou com o que eles precisassem. Os dois então começaram a estudar alquimia, com o principal objetivo de achar um jeito de trazer a mãe dos dois de volta. Isso que eles tentam fazer se chama transmutação humana, algo que dentro da alquimia é dito como proibida e um tabu. Depois de bastante tempo estudando e praticando alquimia, chegou o grande dia. Os dois juntam os ingredientes que compõem o corpo humano e se preparam para fazer a transmutação. Só que dá tudo errado, e eles descobrem do porquê isso era algo proibido. O ser que surge dessa transmutação tá longe de ser a mãe deles. E lembra da troca equivalente? O preço que eles pagaram por tentar trazer alguém de volta à vida não foi nada barato. Edward perdeu sua perna esquerda e Alphonse teve seu corpo todo desintegrado como pagamento. Edward, arrependido do que fez e querendo sua única família de volta, realiza uma transmutação em uma armadura, colocando a alma do irmão nela, que era o que dava para fazer para trazer pelo menos uma parte ali do irmão de volta. E como pagamento para ter a alma do seu irmão de volta, ele perde seu braço direito. A Pinako e a Winry eram mecânicas de próteses, que nesse mundo são chamados de alto-meio. Por isso o Edward tem essa perna e esse braço mecânicos e o Alphonse é só uma armadura. Edward então decide se tornar um alquimista federal, para tentar achar alguma solução para recuperar os corpos dos dois. E basicamente a história é a gente acompanhando eles nessa jornada. A história é bem fechadinha, tem conceitos interessantes, não é enrolada, né, One Piece. Os personagens são interessantes de se acompanhar e tem personalidade. E uma das melhores partes desse anime, mano, os vilões, com os principais sendo os homúnculos, que são seres humanos artificiais, com cada um tendo uma habilidade única, e cada um representa um dos 7 pecados capitais. Todos eles vieram de um homem chamado Pai, que expulsou os 7 pecados de si mesmo e criou os homúnculos. Tem a luxúria, que se resume em ser gostosa. Tem o gula, que quer comer tudo que vê pela frente e nunca tá satisfeito. Ele também pode abrir uma boca gigante na barriga que lança um ataque que destrói tudo na frente dele. Tem o ganância, que possui um tipo de armadura impenetrável. Tem o inveja, que consegue se transformar em outras pessoas e também tem uma forma gigante. Tem o preguiça, que tudo pra ele é um saco, desde existir, respirar ou pensar. Os homúnculos do orgulho e da ira, eu não vou falar porque senão estraga o plot do anime, então se você quer saber quem são, vai ver o anime. Mas o que realmente fez eu gostar tanto de Fullmetal não foram só os personagens ou as lutas, foi a forma que o anime trabalha seus temas. A troca equivalente que eu falei no começo não é só uma regra da alquimia, ela acaba sendo uma das bases da história inteira. Praticamente todos os personagens precisam lidar com as consequências das próprias escolhas e aprender que algumas coisas simplesmente não podem ser recuperadas. Por isso que no final da obra, que sinceramente é um dos melhores encerramentos de uma história que eu já vi, o Edward encerra o anime com a seguinte frase: aprender uma lição sem dor não tem significado. Isso porque as pessoas não conseguem obter nada sem sacrificar alguma coisa. Mas, quando elas superam as dificuldades e conseguem o que quer, as pessoas conquistam um coração forte que não perde pra nada.
um coração forte como aço. Outra coisa que eu gostei bastante é que quase nenhum personagem parece estar lá só para preencher espaço, sabe? Até personagens secundários têm seus momentos e conseguem ser importantes para a história de alguma maneira. Não são só personagens criados que são esquecidos, como em outros animes, por exemplo. Tem um personagem muito interessante que eu gostei muito e tem um desenvolvimento foda, que é o Scar. É sério, cara, ele tem uma história muito boa. Ele começa como vilão, você vai entendendo o personagem, as motivações dele, fora que ele é alguém muito importante dentro da obra. As lutas também são muito boas, porque como eu disse no meu vídeo sobre as melhores lutas dos animes, eu gosto muito de lutas em que você não usa só poder bruto, mas sim estratégias, inteligência e táticas diferentes. E Fullmetal tem muitas delas. E as lutas são muito boas por causa disso. Os personagens não chegam lá e tipo, sei lá, soltam um vazio roxo, destroem o planeta ou distorcem a realidade com poder. Como a alquimia segue regras, os personagens precisam usar estratégias e criatividade para ganhar as lutas. E um dos pontos fortes de Fullmetal é que ele é bem completinho. Ele consegue misturar ação, comédia, drama, mistério e filosofia sem parecer bagunçado. Tudo tem um propósito e tudo vai se conectando conforme a história vai avançando. Eu também queria falar de outro personagem muito importante que muitas vezes rouba o protagonismo, com várias cenas muito fodas, é o Coronel Mustang, que é o alquimista das chamas. É sério, cara, se você assistiu o anime, você vai gostar muito dele. E lembra que eu disse que a alquimia tem regras? Então, ele não consegue criar fogo do nada. A habilidade dele funciona da seguinte forma: ele manipula o ar para aumentar a concentração de oxigênio em volta do alvo. Depois vem a segunda etapa, que são as luvas, que com seu material e o círculo de transmutação produzem faíscas. E só então as chamas são criadas. No anime esse é um poder bem forte, mas em dias de chuva ele é praticamente inútil, como os próprios personagens no anime dizem. Sem falar que esse anime faz algo que poucos animes fazem, uma abertura realmente boa. Eu sou aquele tipo de pessoa que normalmente pula a abertura, mas Fullmetal me faz querer ver do começo até o final. Eu queria muito poder mostrar pra vocês aqui essa obra de arte, mas não dá, senão eu vou levar direitos autorais. Mas procura aí no YouTube, Again Fullmetal Alchemist. É sério, cara, se você não gostar dessa abertura, você é maluco. Outra curiosidade que o pessoal descobre na hora de assistir Fullmetal é que existem dois animes. O primeiro foi o Fullmetal Alchemist, de 2003, que se eu não me engano segue um rumo diferente do mangá, porque enquanto o anime estava sendo animado, o mangá não conseguiu acompanhar, então ele meio que foi criando uma própria história. O segundo é o mais famoso, que é o Fullmetal Alchemist Brotherhood, que é fiel ao mangá e segue a história original. Eu não vi o de 2003, mas o Brotherhood com o final original me agradou muito, e acho que um com um final diferente eu não ia gostar. Se você é aquela pessoa que tem preguiça de assistir um anime gigante de 700 ou 1000 episódios, Fullmetal é perfeito para você. Tem só 60 episódios e, como eu disse antes, um ritmo muito bom. Sei que eu já disse muito isso, mas eu vou repetir, é uma obra-prima. Comparado com outros animes como Jujutsu Kaisen, Naruto, One Piece, entre outros, eu sinto que Fullmetal não tem a fama e o reconhecimento merecido. E é por isso que eu fiz esse vídeo, para dizer que Fullmetal Alchemist merece muito mais. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, dá like, se inscreve que você vai estar me ajudando demais. E até a próxima.